Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Neste momento sagrado, convido você a abrir o seu coração e a sua mente, permitindo que a presença do Altíssimo inunde o seu lar. Imagine agora, pela fé, um manto de paz e proteção sendo estendido sobre a sua casa, sobre cada pessoa que você ama. Sinta o calor do amor de Deus envolvendo você como um abraço seguro. Receba agora o selo da proteção divina sobre a sua vida, sua mente, seu coração e seu espírito. Este é um tempo separado, um espaço sagrado onde nos conectamos com o céu para trazer o céu até a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há em seu nome e pela autoridade que Ele nos concedeu como filhos de Deus, nós nos levantamos em fé contra todo o poder das trevas que ousa se levantar contra a sua família. Nós repreendemos e silenciamos agora toda voz de acusação, de condenação e de mentira que tem sussurrado em seus ouvidos. Nós quebramos, no mundo espiritual, toda a fortaleza de divisão, de contenda, de amargura e de ressentimento que tenha sido erguida entre os membros da sua família. Nós cancelamos toda palavra de maldição, todo decreto de divórcio, de enfermidade ou de miséria que tenha sido lançado contra a sua linhagem. Nós declaramos que as maldições geracionais são quebradas na cruz de Cristo. Nós fatamos toda a obra de feitiçaria, de inveja e de mal-olhado. E nós comandamos que todo espírito maligno designado para destruir o seu lar se retire agora, em nome de Jesus. Nós cobrimos você, seus filhos, seu cônjuge, seus pais e toda a sua casa com o sangue precioso e poderoso de Jesus Cristo. Declaramos que a sua família é território santo, guardado pelos anjos do Senhor, e que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. A vitória já foi conquistada na cruz, e nós tomamos posse dessa vitória para o seu lar hoje. Agora, respira fundo. Deixe a paz de Deus, que excede todo o entendimento, começar a acalmar o seu coração. Quero que você venha comigo em uma jornada de reflexão, mergulhando em uma das histórias mais tocantes da Bíblia. É uma história que revela o coração do nosso Pai Celestial por cada um de nós, especialmente quando nos sentimos perdidos ou quando vemos alguém que amamos se perder. É a história do Pai misericordioso e do Filho pródigo, encontrada em Lucas capítulo 15. Imagine a cena. Um jovem filho, o mais novo, se aproxima do pai com uma audácia chocante. Ele não pede um conselho, não pede uma bênção. Ele pede a sua herança. Em sua cultura, isso era o mesmo que dizer: Pai, para mim você já está morto. Eu quero o que é meu e quero ir embora. Conseguimos sentir a dor que essa atitude causou no coração daquele pai. Mesmo assim, o pai, com o coração partido, divide seus bens e entrega a parte do filho. O jovem parte para uma terra distante em busca de liberdade, de prazeres, de uma vida sem regras. E por um tempo, ele a encontra. Ele gasta tudo o que tem em uma vida de excessos, cercado por amigos que só estavam interessados em seu dinheiro. Mas o dinheiro acaba. A festa termina. E uma grande fome assola aquela terra. Aquele que antes era rico, agora passa fome.
Aquele que era servido agora serve, e seu trabalho é o mais humilhante possível para um judeu: cuidar de porcos. Ele chega a um ponto tão baixo que deseja comer a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O isolamento, a vergonha, a fome, essa era a sua realidade. Mas é no fundo do poço que a luz da esperança começa a brilhar. O texto diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do seu pai. Lembrou-se de que até os empregados de seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele, o filho, perecia de fome. E ele toma uma decisão. Ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele ensaia um discurso de arrependimento, esperando, na melhor das hipóteses, uma posição de servo. Agora, vamos mudar o foco da história. Vamos olhar para o pai. A Bíblia nos dá a entender que todos os dias, desde que o filho partiu, aquele pai olhava para a estrada. Ele esperava. Ele ansiava. Seu coração de pai nunca desistiu. Ele não via um rebelde, um tolo que desperdiçou tudo. Ele via seu filho amado que estava perdido. E então, um dia, ele vê uma figura ao longe. Surra, esfarrapada, mancando. Mas o coração de um pai reconhece seu filho mesmo à distância. E o que ele faz? Ele não espera. Ele não cruza os braços esperando um pedido de desculpas. O texto diz que ele, movido por íntima compaixão, correu. Um homem de sua posição e idade, correndo, levantando suas vestes, sem se importar com a sua dignidade. Ele corre, lança-se ao pescoço do filho e o cobre de beijos. O filho tenta fazer seu discurso ensaiado, mas o pai mal o escuta. Ele grita para os servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo, sandálias nos seus pés, e tragam um novilho cevado e matem-no. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Não houve um eu te avisei. Não houve um período de provação. Houve uma festa. Houve restauração completa da identidade e da honra. Esta história, amada família, é o Evangelho em miniatura, e ela nos ensina lições profundas para a nossa própria casa. A primeira lição é que o amor de Deus, o amor do Pai, nunca desiste. Talvez você esteja olhando para a estrada hoje, esperando por um filho, uma filha, um cônjuge que se distanciou. Talvez o silêncio e a distância tenham ferido profundamente o seu coração. Saiba disto, o Pai Celestial está olhando para a estrada com você. Ele ama essa pessoa mais do que você pode imaginar, e o seu amor é uma força poderosa que trabalha para trazê-la de volta para casa. Não perca a esperança. Continue orando, continue amando, continue esperando como aquele pai. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. O filho pródigo só começou sua jornada de volta quando caiu em si. Talvez você que me ouve seja aquele que se sente distante. Distante de Deus, distante da sua família.
Você sente o peso da vergonha, do erro, do fracasso. A mensagem desta história para você é clara. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão baixo você tenha caído, o Pai está de braços abertos, esperando por você. O caminho de volta começa com um passo de humildade, reconhecendo sua necessidade e decidindo voltar. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa cobrir. E a terceira e mais poderosa lição é o poder do perdão que restaura. O Pai não apenas perdoou, Ele celebrou. Ele restaurou a identidade do Filho. A roupa nova significava honra. O anel significava autoridade e filiação. As sandálias significavam que ele não era um escravo, mas um filho livre. Em nossas famílias, o perdão precisa ser assim. Não é apenas dizer eu te perdoo e manter a pessoa à distância. O verdadeiro perdão bíblico busca a restauração. Ele diz: você ainda pertence a esta família. Seu lugar ainda está aqui. Vamos celebrar o seu retorno. Qual passo de perdão e restauração a sua família precisa dar hoje? Será que você tem sido o pai que espera e corre para abraçar, ou tem sido como o irmão mais velho, cheio de justiça própria e ressentimento? Essa história, amados, não é apenas uma parábola. É o retrato do coração de Deus por sua família. E as Escrituras nos dão a certeza dessa proteção e desse cuidado paternal. O Salmo 91 é a promessa do Pai de que, se fizermos dele a nossa morada, ele nos cobrirá com suas penas e nos protegerá de todo o mal. É a declaração de que ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. E o Salmo 23 nos lembra que, como o bom pastor, ele nos guia, nos provê e nos conforta, preparando uma mesa para nós mesmos na presença dos nossos inimigos. Portanto, agora eu convido você a fechar os seus olhos, se puder, e a receber estas palavras não como um simples poema antigo, mas como uma promessa viva e ativa de Deus sobre a sua família. Receba o Salmo da proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia,
dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amoroso, com base na tua palavra e na certeza do teu amor que vimos na história do filho pródigo, nós nos unimos em oração por cada família que ouve esta mensagem. Senhor, oramos agora, em primeiro lugar, por cada pai e cada mãe que tem o coração aflito por um filho ou uma filha que se distanciou. Assim como o pai da parábola, nós te pedimos, dá-lhes a força para continuar esperando com fé, para continuar amando incondicionalmente. Nós repreendemos o espírito de rebelião e de engano que cega o entendimento desses filhos e clamamos para que eles caiam em si, para que se lembrem da casa do Pai e sintam uma saudade divina que os traga de volta. Nós os chamamos de volta do mundo da prodigalidade para o abraço da restauração, em nome de Jesus. Clamamos pela restauração dos casamentos que estão feridos, onde a comunicação se quebrou e a amargura se instalou. Pai, que o teu amor seja o bálsamo que cura as feridas. Quebra o orgulho que impede o perdão. Pedimos que os casais se vejam novamente com os olhos do amor e da compaixão, lembrando-se dos votos que fizeram diante de ti. Restaura a unidade, a intimidade e a alegria nos lares, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que o poder da reconciliação seja derramado sobre as famílias onde há contenda entre irmãos, entre pais e filhos, entre parentes. Onde houver muros de silêncio, que eles desabem. Onde houver raízes de amargura, que sejam arrancadas. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados, a restaurar como tu nos restauraste. Que as nossas casas sejam lugares de paz e não de guerra. E assim como prometes no Salmo 23, cremos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso, repreendemos o espírito de miséria e de dívida sobre as famílias. Abre as janelas do céu, Senhor, e derrama a tua provisão. Supre cada necessidade, conforme as tuas riquezas em glória. Que não falte o pão na mesa, que haja trabalho digno e que as finanças da família sejam abençoadas para a tua honra. Finalmente, estendemos nossas mãos em fé e oramos pela cura. Cura física para aqueles que estão doentes, alívio para os que sentem dor. E, acima de tudo, oramos pela cura das feridas da alma, a rejeição, o abandono, o abuso, a tristeza. Toca cada coração com teu amor restaurador e traz a plenitude da tua paz. Se você crê nesta oração, eu te convido a interagir pela fé. Escreva o nome da sua família ou a sua petição específica nos comentários, como um ato profético de entregá-los nas mãos de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre a sua casa, não apenas hoje, mas para todo sempre. Que você caminhe na certeza de que é amado, protegido e cuidado pelo Pai que corre em sua direção. Vá em paz, viva em vitória e que a sua família seja um farol do amor e da graça de Deus neste mundo. Amém.